Fala galera, bom dia, beleza? Como é que vocês estão? Começando mais um programa Café com Bola no YouTube para você desfrutar do melhor do esporte paraense, nacional e também internacional. Nosso programa toda terça a partir das 9 horas da manhã no canal Narrador Frank Souza. Então, como você já está por aqui acompanhando com a gente, já peço que você deixe seu like, comenta nesse vídeo, compartilhe para os seus amigos para divulgar o nosso conteúdo. Nossa meta até o final do ano com 5.000 inscritos no canal Narrador Frank Souza. Então eu conto com a sua ajuda, com a sua participação e com a sua interação. Sempre comente, deixe sugestões aí. A gente quer fazer um novo horário para o programa Café com Bola. Primeira sugestão domingo de manhã e a outra sugestão segunda-feira à noite, os dois programas ao vivo. Deixe a sua sugestão aí nos comentários que a gente vai ler, vai analisar, vai ver o que é melhor. Aqui ao meu lado, Frank Souza. Como é que você tá, Frank? Bem-vindo a mais um programa Café com Bola. Dessa vez, o primeiro programa, o segundo programa, na verdade, de julho, né, Frank? Segundo programa. Mas o primeiro, assim, logo no decorrer da semana, desse início de mês de fato, logo começando com todo o gás, o mês de julho. Como é que você tá nas férias? Ninguém praiou por aqui pelo Café com Bola, mas o programa vai seguir no mês de julho com todo vapor. E aí, Frank, como é que você tá? Um abraço, Luiz. Bom dia, galera. Bom, estamos com certeza na expectativa de muita coisa boa para o nosso futebol. As melhoras aí dos nossos clubes, tanto do Remo, que vinha sofrendo um impacto com derrotas e depois se recuperou, mas teve um ligeiro tropeço agora nesse último encontro, mas tem o Paysandu que também está melhorando, está querendo sair da zona de rebaixamento. Então a nossa expectativa é boa. Na quarta divisão tem a nossa Tuna aí já classificado. O Águia é que pisou um pouco na bola, mas a gente fica com aquela confiança de que tudo vai dar certo também para o nosso Águia de Marabá. E hoje a expectativa é para o Flusão, né? Que o Fluminense consiga passar pelo o Chelsea, que é um adversário dificílimo para a equipe do Fluminense. Aliás, não tem time fácil, e em se tratando de time europeu a situação é mais complicada. Então, as nossas expectativas são essas. Galera, forte abraço. Como o Luiz já deu a dica aí, faça a sua inscrição, dê seu like. A nossa meta é ousada. 5.000. Até o final do ano, 5.000. Até setembro, a nossa expectativa é de chegarmos a 2.000. Hoje já estamos com 1.500 inscritos, galera. Olha, se você fizer esse esforço, se você divulgar também, a gente vai alcançar, porque olha só, nós contamos, né, Luiz, com o apoio de vocês, dos nossos amigos, porque na plataforma a situação é difícil. A meta que eles colocaram, uma meta muito alta, mas a gente vai atrás. É isso aí, galera. Então bora pra cima, bora logo começar o programa. Antes de entrar nos assuntos, bora pros comerciais aí, pros nossos amigos, os parceiros. Bacana, beleza, legal. Primeiro, começando com a Ana Carolina, fotógrafa Carolina Silva. Você que está precisando de fotos para o seu evento, você que vai ficar bem na casamento, aniversário, o que quer que seja, jogo de futebol, banho de piscina, jogo de botão, jogo de xadrez. Você quer fotografar, registrar um momento como nos velhos tempos? Contrate a Ana Carolina Silva, tá? Aí o Instagram aparecendo para você, e também tem o contato de WhatsApp dela para você entrar em contato lá, mandar uma mensagem, solicitar. Tem um link no Instagram, porém você que não tem como acessar o Instagram, você pode acessar o WhatsApp, é o 998 34 26 44. Ana Carolina Silva, fotógrafa de qualidade e o amor da minha vida. Recomendação do Café com Bola. Que beleza, né? O que mais, Frank? Bom, vamos lá pro... A Subsar. A Subsar é a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará. Fica localizado na Mário Covas, mais precisamente na Alameda Santa Paz, e o clube oferece para o associado um local realmente aprazível, campo de futebol, várias outras atrações, um salão de festa maravilhoso, piscina também de qualidade.
E todas as quartas e sextas-feiras, Luiz, o clube tem aquele futebol dos associados. Então o associado vai lá na quarta-feira, na sexta-feira, bate aquele bolão e no domingo tem aquele banho de piscina, tem a domingueira com música mecânica, com música ao vivo. Agora, para o mês de agosto, galera, olha só, no mês de agosto, no dia 10 de agosto, teremos o repá entre associados aí da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará, o ASUBSA, o repá, que provavelmente terá a cobertura na narração da equipe do Café com Bola, da Rádio Única e do canal Narrador Frank Souza. Vamos lá fazer a cobertura deste evento, está praticamente tudo acertado aí com o nosso querido Nascimento e também com o Sérgio Humberto. Muito bem, então, no dia 10/8 tem um repá, é alusivo ao Dia dos Pais, então é o repá dos papais. E aí, de 16 a 17 também de agosto, tem início do campeonato do ASUBSA, nas categorias cinquentão e sessentão. Então, os coroas, né, vão lá e vão para o campeonato. E este ano, né, que terminou este ano, né, o campeonato do ano passado, nós tivemos aí realmente uma disputa muito legal e tivemos o prazer de fazer a cobertura também desse evento. É cada coroa bom de bola mesmo, que deixa a molecada aí de queixo arriado. Então, cinquentões e sessentões, o campeonato começa 16 e 17 de agosto no ASUBSA. E também tem aquelas programações que podem ser feitas pelos associados. Os associados entram em contato, quer bater um futebol, entra em contato com a diretoria, vai lá, tranquilo e calmo. Agora, o que é mais importante, viu, Luiz? Convidado pode ir tranquilamente, é um clube familiar e não é preciso nem dizer que tem segurança, mano. É só PM, né? É o clube dos policiais militares, é um ambiente realmente muito bom, galera. Um abraço ao Nascimento e também ao Sérgio Humberto, que é o presidente. Subtenente Nascimento, remista de 4 costados. Eu acredito que o Sérgio Humberto também seja, viu, Luiz? Remista. Eu não me lembro aqui, mas eu acredito que ele também seja do Leão de Antônio Baiano. Um abraço, galera. Bom, o outro que tem aqui, nossos amigos, o Estúdio Dança 2. O Estúdio Dança 2 oferecendo primeiro dança de salão, R$ 70,00 o casal e 50 individual, na Rua Inglaterra, número 138, atrás da Igreja Cristo Redentor, bem próximo a Mário Covas. Você que quer aprender a dançar, vá lá no Estúdio Dança 2, que tem novidade, né, Frank? Agora, nesse mês de julho, começou com tudo, com novidade no Dança 2 pra gente. Pois é, de 1º já passou a 31 de julho, galera. Tem a oficina do Brega, para você que quer aprender o Tecnobrega e também aquela saudade, vá lá na oficina do Brega, no Estúdio Dança 2 e o que é melhor, é inteiramente grátis. Onde é que fica o Estúdio Dança 2? Fica no conjunto Jardim Europa, na Rua Inglaterra, 138, atrás da Igreja Cristo Redentor. Então você vê na Mário Covas, quando chegar no Jardim Europa, você vê logo a igreja, atrás da igreja, na Rua Inglaterra. Um abraço para a professora Patrícia Dornelas e o Luiz Olímpio Neto. São os professores, eles aguardam por vocês. E se vocês disserem que acompanharam aqui no Café com Bola, eles lá vão ensinar mais um caqueado legal lá na dança, né, Luiz? Exatamente, Frank. Então, tá aí os nossos amigos do Estúdio Dança 2, fotógrafa Ana Carolina e o ASUBSA, recomendação do programa Café com Bola. Isso. Vamos lá, os links estão na descrição aqui do programa, tá? Você pode estar acompanhando, clicando em cada link, você vai acessar o link do ASUBSA, lá do canal oficial deles, tanto do Facebook quanto do Instagram, link da Oficina do Brega para você se inscrever e participar da Oficina do Brega do Estúdio Dança 2 e link do Instagram da fotógrafa Ana Carolina para você ir lá solicitar os seus serviços fotográficos para os seus eventos e tudo mais. Então, um abraço para quem está acompanhando a gente, um abraço para os nossos parceiros, beijo no coração de cada um. Bora seguir com o programa, Frank? Vamos lá. Mundial de Clubes. Isso. Nós iniciamos falando de Mundial, semifinal,
agora o couro vai comer. Agora é só homem, porque os meninos foram embora. Agora é o momento em que te separa mesmo quem é grande e quem não é. Fluminense e Chelsea, Real Madrid e PSG. Só Parada dura. né? Bora botar na tela pra galera acompanhar com a gente. Fluminense, hoje, 4 da tarde, contra o Chelsea em Nova Jersey. Vai ter esse jogo aí em que a equipe do Renato Gaúcho, o disciplinado Fluminense aguerrido, time de guerreiros, vai pegar o Chelsea da Inglaterra. Queria a tua opinião sobre esse jogo, favorito e a sua aposta para quem vai passar. Olha, favoritismo em decisão é muito difícil, embora a gente deva reconhecer que uma equipe como o Chelsea, ela é uma equipe que sempre tem um favoritismo sobre qualquer adversário, tá tranquilo, sobre qualquer adversário, porque o investimento, gente, não precisa a gente falar muito. Agora, o Fluminense é uma equipe que está muito bem articulada. É uma equipe que não apresenta um futebol deslumbrante, mas é um futebol pragmático. É um futebol onde cada um conhece absolutamente o papel que faz. Então é um time perigoso porque se defende muito bem e sai também muito rápido para o ataque. Então não há, assim, do ponto de vista de quem pode ganhar esse jogo, não há como a gente apostar. Mas eu acredito que o Fluminense vai fazer aí um bom papel e a gente fica na torcida de que ele chegue na final, que seria maravilhoso para o nosso futebol. Aliás, antes da gente entrar lá no outro jogo, eu estava acompanhando aí os noticiários, né? Você sabe que eu acompanho para saber o que é que está repercutindo e tal. E hoje, quase todos os canais mundiais que tratam de esporte vem colocando, eles falam a Liga Brasileira, né? O futebol brasileiro. Liga Brasileira. Como hoje, brigando aí entre o quinto e a sexta melhor liga do planeta, né? Para muitos à frente da francesa, da portuguesa e da espanhola. Tem outros até que consideram à frente da espanhola. Nesse caso, estaria ali pela 4ª colocação. Eu não sei se chega para isso tudo, mas nós temos que admitir que o nosso futebol, tecnicamente, ele evoluiu. Na minha visão, o Brasil só perde para a Liga Inglesa. A Premier League. Só perde para a Liga Inglesa, que é a Premier League. Porque no futebol espanhol, nós temos 3 clubes. Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. O resto faz de conta que está participando ali. Só pode disputar a 8ª, a 6ª. A Liga Portuguesa, pelo amor de Deus. Todo respeito, o futebol brasileiro da Série B pega jogador da 1ª divisão da Liga Portuguesa. Hoje apenas o Benfica, né, que é a equipe mais competitiva, porque o Sporting está muito abaixo. O Porto também muito abaixo. Ainda. O Porto foi uma decepção. A Liga Italiana é uma liga grande, forte, tal, cascuda, futebol muito defensivo. Agora, pouco tempo que debuta no futebol, assim, com grandes times. O time da Inter, que foi finalista da Champions League, é um time de operários, aquele time tático e tudo mais, mas sem ter aquele futebol brilhante, como o futebol da Espanha, né? O futebol do City, o futebol do Real Madrid, o futebol do Barcelona, o futebol do próprio PSG, que tem um mesclado ali, que inclusive é só o PSG na Liga Francesa. A Liga Italiana, assim, a gente pode colocar porque são jogadores fortes fisicamente, é uma liga muito tática e tudo mais. Digamos que fica equiparado com o Brasil. Agora, de grana, né? Mas grana, o dinheiro não entra em campo, né? Se bem que hoje é considerado o investimento que o Brasil faz, trazendo jogadores estrangeiros, né? Inclusive na América Latina, o Brasil é o maior investidor. E hoje nós estamos num movimento em que os jogadores brasileiros que estão na Europa, eles estão retornando até mais cedo para o futebol brasileiro. E outros optam em jogar primeiro no Campeonato Brasileiro e depois eles vão para a Europa. O Jorginho retornou para o Brasil tendo ainda muitos anos ainda para jogar no futebol da Europa. Então, eu acredito que a Liga Brasileira, o futebol brasileiro, ele equiparou nos últimos anos
Financeiramente Tá brigando não, entre quinto e quarto lugar. mas está brigando. Eu já coloco ali nas três. Nas três ligas, Beleza. porque aqui a gente compete para um campeão, para uma vaga de campeão, 10 clubes. 10 clubes, né? Olha, a gente bota Palmeiras, Flamengo, Botafogo, o São Paulo, que todo ano Atlético briga, Mineiro, o Atlético Grêmio Mineiro, Internacional. o Grêmio Inter, o Fortaleza. O Vasco da Gama, a gente tem que considerar o Vasco. O Vasco embora eu digo ele que esteja- não, mas é circunstancial. Circunstancial. né? Agora, o Circunstancial. Bahia começa a aparecer porque teve o investimento do Grupo City, né? Então, 10 clubes, a gente já 10 citou, clubes aí. 10, 11 clubes. Diferentemente, por exemplo, da França. Na Só França, o PSG ganha a liga com 10 rodadas de antecedência e tudo mais. Na Inglaterra, Tem mais times, muito mais times, Na então... Itália também, mas só essas mesmas. Eu vejo assim que do futebol bonito jogado, o futebol brasileiro está entre os melhores. Muito Bom, bem. O outro jogo. Outro jogo, PSG e Real Madrid. Rapaz, Amanhã, que jogão, hein? 4 da tarde também, lá em Nova Jersey. PSG campeão da Champions, atual campeão favorito da competição, né? Perdeu pro Botafogo, inclusive, diga-se de passagem, bora fazer essa casquinha pro Botafogo aí. Decepcionou depois, mas ganhou do Eu PSG. já até disse, né, para tirar a bronca, né, que se o PSG for para a final, aí a vitória do Botafogo, o título pode ser dado para o Botafogo, caso o PSG ganhe esse título. E aí nós vamos ter um Real Madrid diferente, um Real Madrid de uma temporada pífia em tudo que disputou, pífia, temporada do Real Madrid, perdeu o Espanhol, perdeu a Champions, foi cedo na Champions, perdeu a Copa do Rei, perdeu tudo que disputou, Pegou uma goleada, né? porém do Barcelona, reformulou. né? Foram 3. Reformulou a equipe. Conseguiu trazer novos jogadores, alguns garotos que estão aparecendo aí, estão sendo destaques no Mundial. E está mexendo um pouco ali na sua forma de jogar com o Xabi Alonso, né, que é o treinador da equipe do Real Madrid, dando um novo formato, uma nova cara com um time um pouco mais jovem, que começou como favorito, mas estava mais ou menos ali, mas você sabe, quando pega na hora H, a camisa pesa muito e o Real Madrid nunca pode brincar com o Real Madrid em Tem Copas. jogadores O internacionais. Real Madrid aí, tem uma né? tradição em Copas impressionante. Parece o Paysandu na Copa Verde. O pessoal brinca que o Paysandu na Copa Verde é o Real Madrid na Champions. Pode estar mal na liga, agora pinta a Copa é difícil, mano, de tirar. Ai, Luiz. Então, o Real Madrid, eu vejo assim, o PSG é favorito pelo seu histórico, pelo futebol tático jogado, mas o Real Madrid é o Real Madrid. Não pode brincar com o leão na selva, né? Uma hora ele pode abocanhar. O que você acha? Não brinca com o leão é perigoso. Cuidado com o leão. É isso aí. Mas eu acho que o PSG é melhor. É a melhor equipe, mundialmente falando hoje, na minha avaliação, é o time do PSG, mas decisão é decisão, galera. Fica aqui a nossa torcida pro Fluminense. Eu sou Fluminense desde criança, né? Sou Você sabe que eu tricolor tenho de duas coração. camisas oficiais do Fluminense, embora seja botafoguense de coração. Vou torcer. Mas eu gosto, na verdade eu gosto do futebol, gente. Eu gosto do futebol. Às vezes eu sou até mal interpretado, porque pessoas que me conhecem de infância começam a dizer, mas tu torcia por time tal, agora quando tu vai narrar o jogo de time tal, tu te esgoela todo e não sei. É porque eu gosto de futebol. Então eu gosto do futebol bem jogado, do futebol de conquistas e tudo mais, então eu me empolgo. E é por isso que hoje eu me sinto muito feliz, não torcendo apenas por um clube. O Fluminense está como nosso representante do futebol brasileiro, né? É muito importante a torcida de todos os brasileiros para o Fluminense, até mesmo o rival. Eu sou uma pessoa que não tenho muita simpatia com o Flamengo, torci como se fosse um torcedor do Flamengo, principalmente quando tratou de confrontos contra os europeus. Eu achei que nessa competição o Fluminense pode até ser eliminado hoje, mas o saldo para o futebol brasileiro é positivo e negativo para a Europa, porque mostra que dinheiro e mídia não é tudo. E não pega para capar, nas mesmas condições, o nosso gingado de cintura aqui, jogado de cintura, geralmente prevalece. E nós não tivemos nenhum brasileiro. Não é à toa que o futebol brasileiro tem 5 Copas do Mundo. Nós não tivemos nenhum brasileiro eliminado na fase de grupos.
Todos saíram no mata-mata. Tivemos os europeus eliminados, o Porto, né? Isso, Benfica, e fomos eliminados por clubes grandes, exceto o Botafogo, que foi eliminado num confronto brasileiro, né? Por um clube grande que é o Palmeiras, tricampeão da Libertadores. Mas que eu digo assim, grande no quesito continente, da Europa e tudo mais, no contexto europeu. O Flamengo saiu pro Bayern, né? O Botafogo foi eliminado pro Palmeiras, o Palmeiras sai pro Chelsea. O Flamengo se agoniou. Exatamente, que dava pro Flamengo ter vencido. O Palmeiras também com qual foi o Palmeiras? Palmeiras saiu pro Chelsea, né? Quer dizer, se não tivessem se agoniado assim, talvez pudéssemos ter mais pelo menos um clube brasileiro. Coisa que eu nessa vi, fase semifinal. e a principal diferença do Fluminense nessa Copa foi: o Fluminense contratou apenas um jogador, foi o Soteldo, que nem atuou, lesionou. Porém, aí todo mundo falava: o Fluminense vai sair cedo, não sei o que e tal. Gente, tem que jogar. Nós somos homens e eles também, pô. 11 contra 11. Na verdade, na hora rapidinho, na hora do pega pra capar, tem que botar a camisa, tem que jogar valendo a vida ali, dando a raça, entregando, mostrando pro torcedor para o que você viu na competição. Além, claro, da sua organização tática. O que foi importante é que o Fluminense não teve medo de nenhum adversário que enfrentou. Aí sim, essa questão de homem, eu não vejo muito por aí. Eu vejo o seguinte: o Fluminense, ele foi fiel e está sendo fiel à proposta de jogo do Renato. Ele conhece as limitações que tem e joga dentro dessas limitações, né? Reconhecendo que o adversário é que tem que propor o jogo e ele se organiza mediante o jogo do adversário. Diferentemente do que aconteceu com Botafogo, com Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e o Flamengo. Porque o Botafogo, ele, quando venceu o PSG, ele fez uma espécie de um jogo defensivo e um jogo de contra-ataques. Conseguiu, venceu. Agora, para o outro jogo contra o Real Madrid, com o Atlético de Madrid, o Botafogo foi covarde. Se acovardou. Tinha o jogo na mão e ficou ali com medo de arriscar, tentando aquelas jogadas de passes longos para o Igor Jesus e acabou sendo castigado, tomou um gol lá para o final. E outra, né? Pegou o Palmeiras, podendo pegar o Inter Miami. E depois no jogo contra o Palmeiras, a mesma coisa. Ficou covarde. Ficou acovardado e perdeu. Já o Palmeiras, com o Chelsea, o Palmeiras foi um time nervoso, como foi o Flamengo com o Bayern. Uma equipe nervosa querendo mostrar que sabia jogar, que era uma equipe competitiva com o europeu e se atrapalhou todo, passes errados, finalizações equivocadas, descuido na marcação. O Flamengo perdeu para 4 jogadas que ele favoreceu para o Bayern. O Flamengo favoreceu. Ou seja, na verdade, essas equipes, com exceção do Fluminense, elas abandonaram aquilo que elas sabiam para tentar fazer um jogo diferente e se deram mal, porque estão diante de seleções mundiais. Exatamente. Esses times europeus, assim como o time árabe lá, o Al Hilal, isso aí é a seleção mundial, ele tem dinheiro para contratar jogadores. Já falei isso aqui nesse programa. Então, foram o abandono da proposta de jogo desses clubes que, na minha avaliação, acabaram sendo capital para a eliminação do Botafogo, do Palmeiras e do Flamengo. Já o Fluminense mantém a proposta, espera-se que hoje mantenha a mesma proposta, jogue com tranquilidade, espere para ver qual que vai ser a situação do adversário e aí propor o jogo dele. Exatamente. Então fica a nossa torcida aqui para o Fluminense, para que represente o Brasil numa final de Copa do Mundo, sendo a primeira desse novo formato. E aí, boa sorte ao Flusão do Renato Gaúcho e companhia. Mandar um abraço para a galera, Luiz? Pode mandar, mande um abraço. Gleidson Cordeiro, você conhece o Gleidson Cordeiro? Conheço, meu querido Cordeiro. Cordeiro de Deus que dá luz. Lá em Itaituba, que Deus é luz ao acompanhando mundo. a gente. Eu passo o link para ele
Ele me ligou, né? Ele vai participar um dia aqui. Ele me ligou e deve ter arregalado o olho, né? Tio, esse programa aí não perde nada pra ninguém, viu? Ele pediu pra participar, se cabe mais Pois um. Cabe sim, Claro com que certeza. cabe. Dou um abraço pro Gleidson Cordeiro. Deixa eu mandar um abraço pro Tonhão das Águas Brancas também, que sempre nos prestigia, está sempre com a gente. O pessoal lá do pessoal da bola, né? Os amigos da bola. Os amigos da bola, lá do Jardim Amazônia, um grande abraço. Pro nosso amigo lá, Luiz, onde a gente faz o Guto, né? O Guto que é potencialmente anunciador também aqui do nosso programa. Ele tem uma empresa que perfura, né? E poços artesianos e tal. Então, essa rapaziada acompanha a gente aí. Muito obrigado pelo carinho. Exatamente. Um abraço, galera. Deixe seu like aqui, ó. Aparecendo pra você. Inscreva-se no canal Narrador Frank Souza. Tá no cafezinho aí? Pode botar à vontade aí, tá até assistindo falta. Instagram e também o TikTok. Lá nós temos novidades dos shorts. Faça a sua inscrição, galera. Faça sua inscrição. Ajuda a gente aí. Eu vou tomar primeiro uma água aqui. Tô com uma sede. E você chama a galera pra dar o like aí. Muito bem, galera. Olha, vamos dando like. Como já falamos aqui no programa, nós dependemos disso, né? Porque a plataforma, ela colocou uma condição muito alta para a gente, para que vocês tenham ideia, para a gente começar a ter algum recurso financeiro, nós temos que ter 3.000 horas 3.000 horas de exibição pública. Então, Totalizando as horas do canal. Ou seja, você tem que, nós temos que ter 3.000 horas no quantitativo de vídeos que a gente posta. É muita coisa. Muito. Ou 3 milhões de visualizações num short. 3 milhões de visualizações nos shorts aí que a gente, Companheiro, a gente apresenta. Como diria aquele meu amigo, companheiro, não esquece. Isso não vai dar certo. Nós precisamos sim desse apoio e precisamos também, se você deseja anunciar aqui no nosso programa, com certeza nós vamos receber com muito carinho. Fico feliz, Luiz, porque os depoimentos que eu tenho é de que o programa está indo bem, que a galera gosta e que a gente está formando cada vez mais um público. Isso me agrada muito. Bom, bora pra cima, Frank. Nós temos aí muitas novidades. Série D. Águia e Tuna, Tuna e Águia. A Tuna já classificada para a segunda fase. O Águia ainda tentando garantir uma vaga. Os dois times vacilaram. A Tuna perdeu fora e o Águia perdeu em casa. Tuna jogou contra a equipe do Manaus e o Águia contra o Manauara. Os dois perdendo para adversários dos nossos amigos amazonenses. Bora colocar na tela primeiro os gols da Tuna, depois o gol do jogo do Águia de Marabá. Vamos lá. Aparecendo para você aí, Frank, acompanhar, esse é o gol da Tuna Luso Brasileira, marcada pelo Feijão. Tá? Feijão sai na frente a Tuna Luso, exatamente. E aí? Aparecendo aí o gol do Feijão. Teve uma sobra ali de primeira e aí é o gol de empate da equipe do Manaus. É uma bola até, acredito que defensável, né? Foi um bate-rebate. O goleiro está mal posicionado ali, a bola veio em cima dele e depois ele tomou o gol do camisa. O Adriano Júnior que fez. E aí no finalzinho, aos 48, na Bacia das Almas, a virada do Manaus com o gol do Adilson Bahia. Vitória do Gavião em cima da Tuna Luso Brasileira. Gavião desbancou a águia, né? E aí o gol, aí já é outro jogo. O Gavião desbancou duas águias. A Águia do Souza e o Águia, porque essa vitória do Manaus aí acabou fazendo com que o Manaus ultrapassasse o Águia de Marabá, né? E colocou aí também muita pressão na equipe do Águia, que não fez também o dever de casa. Né? E aí o gol do Manauara, que venceu o Águia no Zinho Oliveira, gol do Aleph. Tá? Cruzamento na área, o Aleph tá um pouquinho, a imagem tá um pouquinho complicada, Frank Souza. Mas a gente agradece aí as imagens cedidas, né? Cabeçada do Aleph, matou o Axel aí no cantinho. Aí, vitória da equipe do Manaus e vitória do Manauara. Vamos agradecer. Vamos agradecer aí a galera do Metrópolis, também em parcerias com a Esporte Manaus e a galera dos clubes, né? Manaus TV, Manauara TV, Águia TV e Tuna TV, com essa parceria disponibilizando as imagens do jogo
para a gente rodar aqui no programa Café com Bola. A classificação, Frank: Manauara é o primeiro com 23, Tuna é o segundo com 21, Independência é a terceira com 18, quarto Manaus com 16, Tuna, o Águia de Marabá quinto com 15, Trem sexto com 15, Gás sétimo com 11 e o Maitá já que não tem mais chance de nada aqui com 1 ponto. A preocupação do Águia de Marabá é que o Manaus já passou dele. Isso. E o Trem encostou. O Trem que vinha fazendo o Trem tá ruim, 1 ponto, né? O campeonato ruim está fazendo agora jogos de recuperação. Está 1 ponto aí da Tuna Luso brasileira. Próximo jogo da Tuna. Do Águia. O Águia tem que abrir os olhos. Aí. Porque o campeonato aí tá funilando na parte final, né, Frank? E aí o Águia com 15 pontos pode ficar fora. Já tá fora, na verdade. Nós temos 3 rodadas ainda para acontecer. Contra o Manaus, que é um confronto direto. Contra o Independência, que é outro confronto direto. E contra o Gás, que tá ali brigando também nessa parte de cima aí da tabela. Então, a galera começa a ficar preocupado com a equipe do Silvio Criciúma. dá uma ligada aí no alerta, porque precisa vencer esses 3 jogos o Águia para poder classificar. Qual é o próximo jogo da Tuna e do Águia? Bom, a Tuna vai pegar o Manauara dia 13 e também no dia 13, esse jogo vai ser às 15 horas na Vila Olímpica do Souza. Tô achando o seu mic um pouquinho... Na Vila Olímpica do Souza, não, acho que tá bom, Luiz. Na Vila Olímpica do Souza, e o Manaus vai pegar o Águia de Marabá, lá em Manaus, também no dia 13, às 17 horas e 30 minutos. Esse aqui é um confronto direto, né, pelo 4º lugar, entre Manaus e a equipe do Águia. Então, vamos torcer. Tuna e o Manauara já estão classificados. Então, Manaus e Águia, eles vão para um e Independência brigando aí nessa luta. Aí o Trem e o Independência também vão se pegar aí para ver. E o Gás com chances mais ou menos 11 pontos. Precisa vencer 2 para poder encostar. Então a parada aqui, como dizem aí os mais jovens, é a Tuna, é o Águia vencer a equipe do Manaus, porque o jogo da Tuna e do Manauara não interessa mais. É só para definir primeiro e segundo, praticamente. Né? Então eles têm aí que, nesse jogo, os marabaenses têm que vencer a equipe do Manaus. Nossa boa sorte aqui para a Tuna Luso Brasileira, Elite do Norte, e para o Águia de Marabá, o Azulão Marabaense. Que nós possamos ter um representante ou 2 do futebol paraense na Série C, se Deus quiser, o Senhor abençoa. Série D é a competição mais difícil do nosso futebol, então fica aqui a nossa torcida. Se por um lado foi ruim no Campeonato Brasileiro para 2 clubes nossos, por outro lado não foi tanto assim. Bora começar logo com o clube do Remo, que é quem está na parte de cima. Por outro lado, você fala na Série B. Na Série B. O Remo empatou com o Cuiabá, dentro de casa é um resultado ruim, porém se perdesse ia ser pior. Com certeza. O Remo, mesmo com o empate, conseguiu permanecer na zona ali do G4 por 1 ponto. Na verdade, por 1 ponto não, por saldo de gols, o Remo não entrou. Acabou entrando, mas depois saiu porque o Avaí empatou. Agora, o Paysandu empatou. Acabou fazendo com que o Avaí não se distanciasse. Exatamente. Porque se o Avaí ganha do Paysandu, o Avaí ia disparar, ia ficar bem veio um pouco mais complicado, então ficou tudo equilibrado. Bora começar com o jogo do Clube do Remo, que foi aqui, foi em Belém do Pará, inclusive nós trabalhamos nesse jogo, né? Abraçando os amigos da Marajoara, Gabriel Freitas e toda a galera lá da Super. Bora botar as imagens da tela do jogo, eu queria que você comentasse aí, Frank. Olha, Luiz, o Remo para esse jogo, ele já veio errado da escalação. Eu também concordo com todos que estão fazendo críticas com relação à ausência do Caio Vinícius nesse meio-campo. A não ser que, e isso não é passado para a imprensa, que o jogador tenha um problema muito sério na condição física, de saúde, algo que impeça dele jogar o tempo todo. Porque, não acontecendo isso, não se justifica a ausência desse atleta, apesar do Pedro Castro ser um jogador aí utilizado, e a gente não pode dizer que ele jogou tão mal. Mas eu acredito que quando o Caio Vinícius está, o Remo ganha muito. Ganha no jogo aéreo, ganha na proteção à zaga,
ganha no corpo a corpo e tem opção até de ataque, que ele é um cara alto, ele vai para a área. Outro também que não dá para a gente imaginar fora desse time do Clube do Remo é o Davó. Por que o Davó não apareceu nesse time e não foi nem usado no segundo tempo? Foi um jogador que ficou de fora, também não nos foi passado. Pelo menos eu não tomei conhecimento, não sei se você que fez a pista lá, se esse jogador tem algum problema de saúde, algum problema que o impeça de atuar. Olha, até então o Matheus Davó está apto para estar atuando com a camisa do Clube do Remo. Então, por que esse atleta não entrou na equipe, né? A opção do técnico foi exatamente pelo Viseu, né? Que quando substituiu o Marrone sim, estava com cansaço e foi Nós não entendemos no começo, logo no intervalo, né, Frank, quando o Antônio Oliveira troca o Marrone pelo Viseu, nós falamos, pô, mas o Marrone tava bom, bem e tal no jogo. Só que aí depois realmente o Marrone sentiu, pesou um pouco a perna e aí teve que ser substituído pelo Viseu. Isso. Agora, questionava a entrada do Viseu. Não, eu vou chegar lá. Chega lá, vai deixar você comentar. Eu quero só fazer uma correção aqui, que o Caio Vinícius, na verdade, é no lugar do Luan Martins, né? Que não é um jogador de tudo que a gente possa descartar, mas entre um e outro eu prefiro o Caio Vinícius. Eu também. Que é um jogador de maior porte, de maior pegada, né? Então eu prefiro esse atleta. E também no lugar do Pedro Castro, por que não o Pavani? Começar com o Pavani, né? Pavani entrou depois, então não entendi. E aí nós temos que cobrar do senhor Antônio Oliveira. Do Davó já falei, a opção pelo Viseu deve ser até pela rodagem que o Viseu já teve por clubes da Europa, né? Porque, sinceramente, hoje o futebol do Viseu, embora eu particularmente acho que tecnicamente ele é um bom jogador, mas ele não está produzindo suficientemente para ser a opção no lugar do Davó. Então, esses erros aí fizeram com que o time do Clube do Remo não evoluísse num jogo que o Remo não passou muito susto, Luiz. É bom que se diga que o Clube do Remo não passou muito susto, porque o time do Cuiabá nitidamente veio para levar um pontinho e se aventurar na partida, de repente podia pintar uma vitória. Então, o Remo não correu grandes sustos, mas também não arriscou tudo que poderia ter arriscado para conseguir a vitória. A derrota seria pior, mas esse empate aí acende de novo uma luz de muita preocupação no time do Clube do Remo. O Remo saiu vaiado de campo pela sua torcida, o Viseu saiu hostilizado pela torcida do Clube do Remo, sendo cobrado de todas as formas. Que não evolua para algo mais de agressão, né? Não, claro, isso aí sem dúvida. Inclusive, agora, o pessoal está criticando porque o Viseu ele saiu e aplaudiu a galera. Talvez sim, talvez não, talvez seja uma ironia, mas de repente ele pode também estar entendendo que o torcedor tem razão. Tem um pouco também de ironia, porque algumas indiretas, o atleta coloca assim na rede social ali, umas frases meio de duplo sentido em relação... Não adianta ele botar isso, ele tem que jogar bola. Porque esse negócio de morar no Rio, de jogar no Flamengo, de ter jogado no Flamengo, de ter jogado na Europa, isso não tem nada a ver quando a bola rola. Para que ele possa estar jogando indireto, ele tem que jogar um futebol direto, objetivo, de gols e tudo mais. Isso não está acontecendo. Então, ele tem que baixar a bola dele, tentar aí se recuperar e voltar a ser o jogador relevante que, quando o contrataram, era exatamente por causa desse passado dele recente. Então, se ele está ironizando o torcedor, ele não tem mostrado no campo algo que justifique essa ironia. Nós tivemos a lesão do Reinaldo, né, Frank? O Kaique substituindo o capitão da equipe do Clube do Remo.
Kaique, que inclusive apareceu bem. Gostei até do futebol do Kaique. Ele apareceu bem. Ele ainda cometeu sentiu uma falha. eu acho que sentiu. Quase compromete, quase ele entrega, Foi, mas ele jogou bem. falhou naquele lance ali que quase dá um problema para a equipe do Remo, mas acredito até um pouco por falta de ritmo ali, daquela continuidade, porque a dupla Reinaldo e Klaus, eles estavam bem no campeonato, estão jogando bem. O Reinaldo acabou sentindo um baque ali, e aí o Kaique entrou. E eu achei positiva a entrada do atleta, fez bons lançamentos, inclusive. Era só ele de zagueiro, tecnicamente participou bem. E era só ele de zagueiro no banco, porque parece-me que o Camutanga não estava. O Camutanga estava suspenso, se não me engano, né? Não estava o Camutanga, aí não estava o Alvarinho e não estava o Rafael Castro, que é o outro zagueiro. Só ele, só ele. O Kaique. Agora, ele não comprometeu, viu, gente? Ele falhou numa jogada lá, mas isso é natural. Mas foi um cara que tocou bem a bola, que saiu bem, um jogador distribuiu alto, bastante, né? Um jogador tranquilo, calmo, pode sim ser uma boa peça aí nessa engrenagem da equipe do Clube do Remo. Estou preocupado com o Remo, porque vai jogar agora, bicho, contra a Chapecoense. Fora. E já vai aí com a corda no pescoço. Vai pressionado porque precisa vencer, né, Frank? Precisa vencer. Não pode, olha só a diferença, Luiz. Se o Remo tivesse ganho esse jogo, ele faria o quê? 27 pontos. 27 pontos. Quer dizer, o Remo... Aliás, 26 pontos. 26 pontos, né? Toda vez eu somo com os 24, mas foi com um que ele fez. Ele faria 26 pontos, gente. Quer dizer, não pode desperdiçar essas oportunidades jogando dentro de casa. E o que é pior, nos parece que o treinador, de fato, não conhece ainda todas as peças que tem no elenco. Não conhece e fica muito complicada a mexida dele e o torcedor não está entendendo o que está acontecendo. Eu acho até que se não vier um resultado positivo, o caldeirão vai esquentar muito para o senhor Antônio Oliveira. Bom, falando no Antônio Oliveira, bora colocar o Antônio Oliveira para falar aí sobre a dinâmica dele no jogo, o que ele entendeu dessa partida, e também o Kaique, que entrou, que atuou e tudo mais, fez uma boa partida, fez um bom jogo com a camisa do Clube do Remo contra a equipe do Cuiabá. Cuiabá veio aqui para garantir o empate desde os 15 minutos, já. Os jogadores estavam caindo no campo bem cedo, e o Remo, infelizmente, não conseguiu. Uma sequência negativa, né, Luiz? E vinha de 3 derrotas. E o técnico, ele não escondeu, não, que ele veio para empatar. Veio para empatar. E quase ele ganha. Vitória, porque teve um contra-ataque lá, você 2. lembra que aquele Derek entrou sozinho para fazer. Finalizou e o Marcelo Rangel salvou. Então, é uma equipe que tende a melhorar, tem investimento para isso. Bom, bora ouvir o Antônio Oliveira, na sequência o Kaique, falando sobre esse jogo e também o restante da preparação do Clube do Remo para enfrentar a Chapecoense. Foi um jogo contra um adversário difícil, portanto, que ele era difícil, e este jogo só se podia tornar fácil se nós o fizermos. E acho que a equipa, na minha opinião, fez um jogo extremamente equilibrado. Foi uma equipa que, se formos ver no final do jogo, porque nós olhamos a números e às estatísticas e agarramos-nos a isso também, de que o adversário praticamente não nos feriu. Portanto, e isso é algo que nós queríamos melhorar, principalmente porque fomos muito fortes no momento da perda, não demos espaço a que o adversário conseguisse transitar e que o jogo ficasse partido em alguns momentos. Acho que na primeira parte realmente foi, enquanto o adversário também quis disputar o jogo com a gente, tivemos mais oportunidade, mais chances criadas para podermos finalizar. Podíamos ter resolvido o jogo claramente na primeira parte. Na segunda, a toada foi a mesma, portanto, o Remo sempre em organização, impediu sempre as transições do adversário. É evidente que finalizámos menos na segunda parte do que na primeira e tivemos mais posse na segunda do que na primeira. Portanto, a segunda parte praticamente não houve jogo. O adversário abdicou de jogar e
utilizou uma arma que também é válida, portanto posso não concordar com ela. O jogo praticamente teve sempre parado, se nós formos ver o tempo útil na segunda parte, mas tivemos também as nossas oportunidades para poder fazer gol. Podíamos ter feito mais, acho que em alguns momentos falhámos sobre o ponto de vista técnico, principalmente nos últimos 30 metros. É um empate que sabe a pouco, mas deixa-me tranquilo que a equipa claramente fez o jogo extremamente equilibrado. Faltou claramente aquilo que nos dá vitórias, que é o golo, e acho que pelo aquilo que os jogadores fizeram e trabalharam, principalmente aquilo que foi a primeira parte, era um resultado inteiramente justo. Mas isto no futebol não há justiça, a justiça é feita com os golos marcados e sofridos. Primeiramente, bom dia. Acho que eu pude primeiro agradecer a Deus pela oportunidade, depois a comissão técnica por confiar em mim. Acho que eu fiz uma boa estreia. Deu para sentir o carinho da torcida, um pouco da atmosfera, o que é jogar no Remo. E sei da minha responsabilidade, sei que o que eu posso mostrar e acho que eu fiz uma boa estreia, sim. Acho que claro que a gente queria ganhar, né, o jogo. Sabemos quanto a gente é forte dentro de casa. Só que do outro lado tinha um adversário difícil também. E creio que do mesmo jeito que eles vieram aqui e tiraram o ponto da gente, a gente pode ir lá e vencer o jogo em Chapecó. Ah, sim, com certeza. Creio que no dia a dia aqui a gente vai conhecendo, vai se conhecendo, vai se entrosando e acho que com certeza vamos ter um bom entrosamento e daqui a pouco, dia a dia, a gente vai podendo se conhecer melhor e tendo mais entrosamento no dia a dia. A cada jogo a gente vai pegando as ideias dele. Creio que já estamos bem habituados às ideias do Antônio e estamos preparados e estamos focados para conquistar os objetivos desse ano. Aí, Frank Souza, Kaique Almeida e o Antônio Oliveira, ambos falando sobre essa partida. O Antônio falando ali da posse de bola, criticou o estilo de jogo do adversário e tudo mais. E o Kaique avaliando a sua própria estreia como boa. Concordo com o Kaique, com o Antônio Oliveira, discordo totalmente das opções que ele utilizou no jogo. Acho que ele matou a equipe do Clube do Remo no segundo tempo, não sei se você concorda. Bom, o Kaique está certo. Ele ainda está se adaptando, mas não comprometeu. Jogou o que pôde jogar e, evidentemente, conforme ele falou, vai no decorrer aí dos trabalhos, do conhecimento até da filosofia do técnico, ele vai conseguir melhorar. Gostei porque tecnicamente me pareceu ter recursos. Agora, o Antônio Oliveira, o técnico do Clube do Remo, detectou uma série de coisas que poderia ter sido feita e que ele não fez, né? Quando ele tomou a iniciativa de mexer o Clube do Remo, de fazer modificações, o time não evoluiu de forma nenhuma. E criticou a proposta de jogo do adversário, mas o adversário veio aqui para isso, né? Para atrapalhar o Clube do Remo e levar um pontinho como levou. Então, tem que ter aí, de fato, um melhor conhecimento dos jogadores que tem e da arrumação dessas peças do Clube do Remo. Então, não se admite um jogador como o Davó no banco de reservas, assim como o Pavani no banco de reservas e também o Caio Vinícius. Esses jogadores eram titulares da equipe do Clube do Remo, com exceção do Davó, que veio depois. Mas um jogador que já deu demonstrações de que, com certeza absoluta, não pode ficar fora. Gostei do Marrone, enquanto ele teve gás, só não gostei de um detalhe, Luiz, do Marrone. Deixa eu te explicar. É um jogador que joga muito com a perna esquerda.
E ele puxa muito o jogo para o lado direito, mas é diferente daqueles pontas que trabalham com o pé esquerdo pelo lado direito. Ele é um jogador grande, um jogador que tem assim uma mobilidade, ele é meio lento para fazer esse trabalho. Então ele puxou muito o jogo para o lado direito e na hora de concluir as jogadas ele teve dificuldade. Mas é um bom jogador tecnicamente, gostei da participação dele e todo mundo estranhou quando ele foi substituído. Depois soubemos que ele pediu para sair porque estava sentindo muito cansaço e tal. Mas, voltando à análise anterior, o Antônio, o nosso querido treinador da equipe do Clube do Remo, tem que ter sim um plano diferente para que o time do Remo seja agressivo no primeiro e no segundo tempo. E não uma equipe que não atacou tanto no primeiro tempo, teve algumas oportunidades, mas no segundo tempo foi realmente uma equipe muito fraca. Agora, precisa se destacar, viu, Luiz? Atacante que se preze, não pode perder tanto gol como perde o Pedro Rocha. Eu gosto muito desse atacante, mas ele não pode desperdiçar oportunidades assim com tanta facilidade. Entrou 2 vezes cara a cara e não conseguiu concluir em gol, né, Frank? Aí acaba comprometendo. Claro, ele é artilheiro do campeonato. Quase toma o revés. Quer dizer, o resultado foi ruim, mas poderia ter sido pior. Exatamente. Bom, boa sorte ao Clube do Remo, que possa retomar a sua caminhada de glória na Série B, voltar com aquele gasto que começou e vencer para buscar esse acesso, que o Remo tem elenco para isso, tem dinheiro e tem qualidade para conquistar esse acesso. Mandar um abraço? Manda. O nosso querido Juan está acompanhando a gente. Dona Anícia em Canudos, meu amor. Dona Anícia em Canudos. Juan é papão, Dona Anícia é leão. O Juan é cadeira cativa já, né? Nosso querido Marcelo Galego. O Luan também. Lá em Florianópolis. Não, Joinville. Ah, lá em Joinville. Santa Catarina e Joinville. Um abraço para ele, o nosso querido Marcelo Galego. E Luiz, eu quero pedir a oração de todos os nossos amigos para a pronta recuperação da genitora do nosso querido Pio Neto. Ela está dodói e a gente está aí orando para que ela melhore, com certeza absoluta. Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para sua mãe, Pio. Um grande abraço para você, que Deus possa restaurar a saúde dela. Em nome de Jesus, em nome de Deus, o Todo-Poderoso. Um abraço para vocês, um abraço para a galera que está acompanhando a gente. Deixe seu like, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e comente aí a sua sugestão. Lembrando que os links dos nossos parceiros estão na descrição do comentário. Sabe o que é o tio Chico? Mário Quadros, grande abraço. Frank, o lado do Clube do Remo, digamos que foi mais ou menos por estar jogando em casa, porém o Papão da Curuzu, num confronto complicado contra a equipe do Avaí, foi fora de casa e conseguiu arrancar um empatezinho em 0-0. Segurou o Avaí, garantiu um pontinho, agora o Paysandu está a um ponto para sair da zona de rebaixamento. Está na 18ª colocação porque o Atlético venceu, né? Porém o Paysandu está por um ponto para pular fora. Não, mas pulou para 18ª porque o Atlético conseguiu vencer. Para botar na tela os lances da partida, eu queria que você comentasse esse empate do Paysandu na ressacada, lá em Santa Catarina, Florianópolis, que inclusive parecia que o jogo era na Curuzu. Tanto de paraense, de torcedor bicolor que tinha lá, só escutava a torcida do Paysandu na transmissão esportiva. Então, o Papão conseguiu um empate, na minha visão, um bom resultado fora de casa contra o Avaí, que foi a segunda vez que não conseguiu vencer em casa. O melhor ataque da competição. Tá ligado? Achando um pouquinho baixo. Realmente achando que o Paysandu deu muita sorte de não ter perdido. O Paysandu deu muita sorte de não ter perdido esse jogo.
E algumas peças aí, elas foram, assim, tiveram um comprometimento muito grande naquele futebol que a gente esperava. Eu fiquei preocupado, vou te dizer, principalmente quando perdemos a referência lá no ataque. O Diogo Oliveira saiu e aí entrou o Denner. O Wendel. O Wendel entrou e esse jogador, rapaz, ele não conseguiu segurar uma bola, ele não conseguiu fazer um passe, ele não conseguiu correr, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. E isso fez com que o Paysandu tomasse toda hora ataque da equipe do Avaí. Eu, sinceramente, o melhor ataque do campeonato, mas eu achei também uma equipe fraca. Uma equipe que, se o Paysandu estivesse com os jogadores que a gente acredita que poderiam dar até um volume maior para a equipe do Paysandu, como o Garcês, como o Ross, como o Edilson pelo lado direito, o Paysandu, sem dúvida nenhuma, seria muito perigoso e talvez trouxesse até uma vitória nesse jogo contra a equipe do Avaí. Mas o resultado, pelas circunstâncias, ficou de excelente tamanho nessa campanha do Paysandu. 4 jogos, 3 vitórias e um empate, 10 pontos. Claudinei com saldo positivíssimo, né? Então, começando assim com o pé direito, o Claudinei Oliveira vai ter um jogo dentro de casa contra a equipe do Atlético Goianiense no dia 12, jogo justamente para o Paysandu sair da zona, que possivelmente vencendo, sai da zona de rebaixamento e aí consegue dar aquele ânimo novamente para o seu torcedor que já está empolgado com essas vitórias, esse empate, né, Frank? Meu ponto positivo nessa partida para o Gabriel Mesquita. Foi bem seguro, bem frio o goleiro, tudo que veio ele conseguiu pegar, salvou a equipe do Paysandu e o Paysandu volta com esse empate importante lá de Santa Catarina. Mas o Claudinei, ele tem que ter aí uma equipe, Luiz, que ela consiga conter o ataque adversário, porque a quantidade de ataques que o Paysandu tomou foi algo que preocupou mesmo, e não pode de forma nenhuma uma equipe tomar tanto a sério assim numa partida, e para a felicidade do Paysandu ele não pegou nenhum gol, para sorte, porque realmente o Paysandu não fez uma partida muito boa. Alguns destaques, como o Thalisson, né, continua sendo um bom valor ali na defesa do Paysandu. O próprio argentino, no vídeo, ele, embora tenha se contundido e saiu, mas ele fez uma boa partida também. Então, isso. O resultado em si foi muito bom para a equipe do Paysandu. Pode ser bateria também, viu? Segura aí que eu vou fazer a troca dessa bateria. Não se preocupe. Que de repente aí pode ser isso. Mas como resultado foi muito bom para o Paysandu. Exatamente. Então, bora colocar na tela logo, Frank, o Claudinei Oliveira falando sobre essa partida e também o Leandro Vilela. Leandro Vilela é um jogador que retornando agora, 2 jogos que ele retorna para a equipe do Paysandu. Jogador que vive suspenso, bate demais, porém é o capitão da equipe, é o xerife. Na verdade, a função dele é um jogador pegador ali, que briga muito. Falou sobre esse momento em que o Paysandu está vivendo e a preparação já para uma próxima partida que é muito importante, que pode tirar o Paysandu dessa zona desesperadora que é a zona do rebaixamento. Vamos ouvir o Claudinei Oliveira primeiro, em seguida o Leandro Vilela. Claudinei fazendo a sua análise sobre esse jogo e sobre algumas peças que ele apostou nessa partida. Então, a ideia nossa para o jogo era um jogo um pouco diferente do que foi, né? Infelizmente, a gente perde o Diogo ali, que era um cara que possa sustentar a bola na frente. E até a saída dele a gente estava conseguindo ter mais ações ofensivas, segurar a bola na frente. Com a saída do Diogo, entrou o Wendel com um cara mais de velocidade, que já não tem tanta sustentação de bola. A característica é diferente, a gente sentiu um pouquinho, né? Como sentimos também a ausência do Garcês, que é um cara da transição que vem fazendo bons jogos, que tem esse arrasto, né, para a transição. Um jogo que a gente teve que jogar um pouco em bloco baixo.
Mas assim, o saldo é muito positivo, né? A gente venceu 3 jogos e subiu um pouco na classificação. Hoje com o empate a gente ganhou 2 posições. Então, mostra o que a gente fez antes, né? Esses 10 pontos em 4 jogos. Apesar de hoje ter sido o pior resultado dos 4, foi um resultado que nos deu 2 posições. Então a gente ganhou 2 posições, estamos ali 17º, né? Saímos de último para 17º. Agora é trabalhar a semana, descansar para no próximo jogo buscar a vitória em casa e ver se a gente consegue sair da zona da confusão e do Z4. E a gente sabia que o jogo ia ser difícil. O Avaí é o melhor ataque da competição. Acho que foi o segundo jogo que eles não fizeram no campeonato apenas. E a gente também está enfrentando um adversário que tem 2 dias a mais de descanso que a gente, né? Isso aí eu acho que quando se faz a tabela, não se olha muito para isso. Agora a gente vai enfrentar o Atlético Goianiense na próxima rodada de jogo quinta-feira. A gente está jogando no sábado, eles jogaram quinta, a gente vai atravessar o Brasil. Então assim, o Avaí jogou em Criciúma aqui do lado, veio de ônibus. Então assim, quem faz a tabela, o pessoal da CB tem que estar um pouco mais atento a isso, né? Essa questão de essa igualdade. O futebol já é um jogo muito físico, né? Então quando você dá 2 dias de descanso uma equipe para enfrentar a outra, isso faz muita diferença. O Avaí, quando a gente estava jogando lá, já tinham 48 horas de descanso, já estavam treinando normal aqui em Santa Catarina, a gente estava enfrentando os caras num campo encharcado. Então a gente só pede para ter um pouquinho mais de cuidado na confecção da tabela. A gente sabe que é difícil fazer tabela, não é fácil, mas tem umas coisas que ficam muito evidentes, né? Você bota ali um filtro que não pode jogar um time com 2 jogos de diferença do outro, bota um filtro na hora de fazer a tabela, com tanta tecnologia que a gente tem, né? Tanta inteligência artificial que tem, tanta coisa aí, eu acho que é fácil a gente fugir dessas armadilhas aí da tabela. Dizer que eu estou muito feliz de estar completando essa marca. Espero atingir outras marcas ainda de números maiores com a camisa do Paysandu. Um prazer muito grande. Simbolizou muito para mim ter essa marca conquistada, ser capitão da equipe. Para ser uma noite mágica e especial, só faltou a vitória. Mas eu acho que o nosso recorte ele é muito positivo desde a chegada do Claudinei. Em 4 jogos são 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 gol sofrido. O que não estava sendo muito bom era o recorte antes da chegada dele, mas desde a sua chegada acho que a nossa campanha ela é muito significativa. Aí, Franquito, Claudinei Oliveira falando sobre essa partida. Gostei que você citou um ponto ali que ele falou. Bom resultado. Vamos ver se o microfone está bom agora, Luiz. Acho que deu um gás mais aí. O Claudinei... Era bateria, realmente. Era bateria, né? Exatamente. Só para concluir o raciocínio, que ele fala que foi um bom resultado, um empate, subiu 2 posições, caiu uma agora, mas independentemente está 1 ponto para sair do Z4. Porém, foi o que você falou, o resultado foi bom, porém o pior jogo, a pior atuação do Paysandu. Pior atuação do Paysandu nesse período com o Claudinei. Mas, aquilo que eu sempre falo também... É melhor você jogar ruim, jogar mal e ter o resultado do que você jogar um bolão e não conseguir pontuar. Então, por esse aspecto aí está tudo certo. Importantes são os pontos, né? Agora, o Leandro Vilela é aquele jogador, Luiz, que ele não se esconde. É por isso, talvez, que ele tome muitos cartões. Ele não marca só olhando a jogada, acompanhando de longe, não. Ele vai para cima, ele chega junto mesmo, ele é um jogador de combate, então devido a isso, ele é um jogador que frequentemente pega uma suspensão pelo cartão amarelo e tudo mais. Mas não é à toa que é o capitão da Mas hoje é um jogador que não pode ficar fora do time do Paysandu, porque ele dá muita segurança para a defesa e embora o Paysandu, como nesse jogo contra o Avaí, tomando muito sufoco, ele era tipo aquele leão bravo, corria para um lado, para o outro, disputava com um, carrinhava aqui, ia para ali. Então, é isso aí, um jogador que não é à toa que está com essa marca de 100 jogos com a camisa do Paysandu, Luiz. Exatamente, está aí. Um abraço para a galera da Papum TV, disponibilizou as imagens aí, Claudinei, também do Leandro Vilela. A gente agradece também a galera dos Desimpedidos, nosso futebol, toda essa galera aí, indígena e cultura. A galera contribui, RS Live Esporte, sempre está nos ajudando, o Edinho, Camapará TV. Grande Edinho. Super Marajoara, nossos parceiros, nossos amigos. E é você que sempre acompanha a gente aqui. Edinho sempre ligeirinho e afobadinho. Você aí do Paysandu vencer essa próxima partida contra o Atlético Goianiense, para sair finalmente dessa zona de rebaixamento, quem sabe brigar na parte de cima da tabela, para buscar um acesso. Acho difícil, porém nada impossível.
se manter essa média assim de vitória, empate, vitória. Não, eu acho que a meta agora do Paysandu é escapar do rebaixamento. Exatamente. O que vier é lucro se ele alcançar essa meta aí, Luiz. Exato. Bora bater a classificação da Série B, Frank. Vamos lá. Vou colocar aqui pra galera acompanhar com a gente. Vamos lá. Classificação da Série B. Pronto. Aparecendo aí pra galera. Deixa eu só ajeitar aqui na nossa imagem. Isso. Coritiba é o primeiro com 30 pontos, tá? O segundo é o Goiás com 29 pontos. Terceiro, Novo Horizontino com 27. Quarto, o Avaí com 24. Quinto, o Clube do Remo com 24. Você pode perceber que é o saldo de gols. O Avaí tem 6, o Clube do Remo tem 4. Atlético Paranaense é o sexto com 23. Olha o Atlético. Começou mal, venceu 3, venceu 3 aqui, perdeu. De 4, perdeu só uma. Já encostou. 23 pontos, já está aqui por 2 pontinhos, 1 pontinho para entrar. Chapecoense com 22, próximo adversário do Clube do Remo, ou seja, confronto direto. Se a Chape vencer, vai a 25, ultrapassa o Clube do Remo. Vila Nova é o oitavo com 22, 2 vitórias seguidas do Luizinho Lopes depois de perder 3. Cuiabá é o nono com 22, CRB é o 10º com 21 pontos. Na segunda parte da tabela, Atlético Goianiense, adversário do Paysandu, com 21 pontos. O América Mineiro com 20, Ferroviária com 18, Operário com 17, Botafogo de São Paulo com 17 e o Criciúma com 16 é o primeiro fora da zona. Atlético venceu sua partida ontem, venceu e fez 15 pontos, pulou aqui para a 17ª colocação. Paysandu 18º com 14, Volta Redonda 19º com 14 e Amazonas com 20 é o lanterna. Paysandu tem que ganhar, torcer para que a Atlético perca e também o Volta Redonda. E o Volta Redonda, porque aí o Paysandu sai da zona e coloca o Atlético junto com o Volta, deixando eles por lá, né? Assim como o Amazonas que está lá embaixo. Então fica aqui a nossa torcida, a nossa expectativa para o Bicola e para a equipe do Clube do Remo nessa sequência desse campeonato da Série B, que não é fácil, porém nossos ânimos aflorados, que Deus quiser no último Café com Bola do ano nós possamos estar comemorando o acesso de Clube do Remo e Paysandu. Se não der para comemorar o acesso, pelo menos a permanência desses clubes na Série B. Não, tenho a impressão que o Remo vai comemorar esse acesso este ano, Luiz. Tenho essa convicção, tenho essa expectativa, nossa, né? É uma aposta do Café com Bola desde o começo do ano que o Remo vai brigar por um acesso. Bom, galera, se inscreve no canal, por favor, dá o like, compartilha, comenta com teus amigos. Para participar com a gente do programa Café com Bola. O Café com Bola é uma Dê sugestões também, a gente aceita. É uma ideia que surgiu, a gente batendo papo, tomando um café, justamente por isso o nome é Café com Bola, lavando uma louça. A gente ia colocar outro nome, como era? Circo? Como era? Pão e bola. Eu disse, não, esse daí não dá, porque vai parecer... Pão e circo não dá. E aí, nós idealizamos esse programa, nós gostaríamos muito que esse programa tivesse um pouco mais de audiência por parte do YouTube, ainda estamos com algumas restrições, mas só você que nos assiste e nos acompanha pode nos ajudar. Então compartilhe o nosso conteúdo, comenta, sempre curte a live, sempre curte o vídeo, porque curtir recomenda o nosso vídeo para outras pessoas que não seguem o canal. Beleza. Nós temos 1.500 pessoas acompanhando o nosso canal. Olha, se essas pessoas aí que acompanham o canal, né, que são inscritas, vamos dizer, no canal, se 50% acompanhasse o Café com Bola, dando cada um like, o YouTube estaria obrigado a divulgar o nosso conteúdo. Então, vamos fazer isso daí, galera. Tá bom? Por favor, vamos lá, vamos pedir um incentivo de vocês aí. Compartilhe em grupo do WhatsApp, grupo no Instagram, o que tiver, compartilhe. Se inscreve no canal Narrador Frank Souza, segue também no Instagram, tá aparecendo aí em cima, e também no TikTok, tudo @Narrador Frank Souza, tá? Então fica aqui o nosso agradecimento, muito obrigado quem acompanhou esse programa de hoje, programa do dia 8 de julho, o segundo programa de julho. Torcendo o Flusão. Torcendo pelo Fluminense, que fascine mais uma vez o futebol, com a sua disciplina e a sua garra e com o verde da esperança
e a paz que nos encanta. Um abraço, boa sorte para o Fluminense, para o Paysandu, para o Clube do Remo, para a Tuna Luz e o Águia de Marabá. Um abraço do Café com Bola também, um beijo no coração de vocês, que vocês possam ter um restante de semana abençoado, em nome de Jesus, de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se despede aí, Frank. Rapaz, o Luiz fez um discurso. Galera, é isso aí. Forte abraço, muito obrigado e até semana que vem. E com a expectativa de trazermos excelentes notícias aqui para vocês. Um abraço.